Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal aqui visa falar de assuntos referentes a dicas de leitura, crítica literária de textos sobre religião, né? Ou seja, textos que tratam de assuntos religiosos, biografia de religiosos, fé, espiritualidade, história das religiões mundiais, a sociologia das religiões, sem caráter de pregação, né? Ou seja, não vai pregar religião nenhuma, na verdade, né? Nós vamos discutir os livros, falar de várias religiões, então todos são bem-vindos, católicos, protestantes, reformados, judeus, todo mundo é bem-vindo, porque já está cheio de canal na internet que fica fazendo apologia da própria religião atacando a outra, né? Então você vê vários canais aí que canal de filosofia que virou canal de pregação do ateísmo, né? Então essas coisas. Então eu vim fazer um canal aqui que não vai pregar nada e nem atacar nada, né? Ou seja, expor as leituras, dar dicas de leitura sem ficar atacando a religião dos outros, sem a fé alheia, né? Então eu acho um perda de tempo, cara, em vez de falar da fé, né, da crença dele, ficar fazendo um canal para falar mal da fé do outro, né? Então fala da sua fé, se o outro concordar, beleza, não tem nada que ficar falando da fé do outro, né? Então é o meu pensamento, ok? Vamos falar aqui então do universo católico, né? Uma biografia, vida e obra do Francisco de Assis, né? Que é o Giovanni Nicoli. Giovanni, que é o nome real, né? Giovanni di Pietro é o nome do Francisco de Assis, né? A gente conhece como Francesco, que é um apelido, né? Francesco, francesinho, né? Seria mais ou menos isso. Então nós estamos lá na transição do século XII por XIII, né? E esse livro tem um resgate muito histórico, né? Você vê que ele tem uma preocupação sobre os relatos históricos, essa questão das fontes, a seleção, os critérios historiográficos. Então ele vai falar da época histórica, né? Então ele vai voltar lá na questão das heresias, dos cátaros, dos valdenses, dos albigenses. Vai voltar na figura do Bernardo de Claraval, que é um daqueles que ajudaram a fazer as regras monásticas dos templários, né? Então é interessante, volta lá profunda Idade Média e vai mostrar essa questão que o Bernardo de Claraval ficava, esses hereges, né? O pessoal se vai para a fogueira, mas a discussão aqui nem se os hereges foram injustiçados, não, a questão aqui muitos eram heréticos, muitos eram gnósticos, etc. Mas a maioria da população que apoiava os hereges eram camponeses pobres, camponeses que estavam sofrendo ali com a questão do feudalismo, a questão, né, dos nobres. E a igreja, em vez de fazer opção pelos pobres, pelos desvalidos, fazia opção pelos nobres. Muitos filhos de nobres eram da igreja, dos monastérios. Então essa é uma crítica, né, que é válida, né? Ou seja, a igreja apoiar a questão camponesa, a questão dos pobres, que nem todo mundo que estava lá nas revoltas heréticas, né, os hereges contra os clérigos, né, muitas vezes invadindo as igrejas, não eram todos gnósticos, não eram todos doutrinários, eram pessoas que estavam aderindo a essas revoltas por questão sociológica mesmo, questão econômica, o povo estava morrendo de fome, o povo tinha peste, né, e etc. Então ele vai dar esse contexto, voltam lá, a questão dos valdenses, albigenses, cátaros, que também é interessante, lá no Nome da Rosa aparece essa questão também no contexto, né? Porque o Nome da Rosa é um século depois do Francisco, né? E aí vai contar também a história das outras ordens monásticas, né? Os cistercienses, as caramelitas, depois os beneditinos, os cartuchos, né? Cartuchos também. Aí o franciscano e os dominicanos, na mesma época ali, depois os agustinianos, jesuítas, né, e vai mostrando como é que é a formação dessas ordens, né, não são igrejas dentro da igreja, são ordens que têm suas regras, né, têm suas ênfases, têm seus carismas, têm as suas orações, né. Então não é que a igreja católica é um monte de igreja cada são todos católicos, né, seguem o mesmo, né, a mesma liturgia, a mesma eucaristia e tal, só que são ordens diferentes, com fundadores diferentes, com locais de reunião diferentes, né? Regras monásticas diferentes. E aí então ele vai mostrar que o Francisco de Assis escreveu pouco, mas com qualidade, ou seja, o pouco que ele escreveu é de qualidade. A gente já viu livros sobre o Francisco de Assis, a vida e obra. Por exemplo, a biografia escrita pelo Chesterton. Chesterton, vou deixar aqui a indicação, já a gente leu. E falando também do São Tomás de Aquino, né? Então São Tomás de Aquino também tem uma biografia feita pelo Chesterton, e o Chesterton faz essa questão mesmo da história, como resgatar esse personagem histórico, o que é lendário, quanta coisa é lendário, né? Então muita coisa é lendária, e lembraram que o Francisco, logo depois que morreu, foi canonizado, né? Virou santo e já recebeu a igreja, construiu uma igreja. Então, assim, foi um impacto, né? Tanto que dizem que depois de Cristo foi um personagem cristão realmente que
reformou a igreja. Então, se tivessem, né, ouvido tudo que o Francisco tinha a dizer, nem precisaria de reformas depois, tipo Lutero, Calvino, etc. Né? Que aí foi o rompimento, né? nem foi reforma, foi rompimento. Né? Mas as reformas que, inclusive épocas de reforma, né, desde o século XIII, nessas ordens monásticas, essa questão da pobreza, a questão do luxo da igreja, né, o luxo dos monastérios, etc. A questão da igreja se afastando do povo. E aí o povo se aderindo a esses movimentos heréticos contra a igreja, mas porque a igreja muitas vezes estava ligada à nobreza. Né? Então a igreja dá um apoio ali. Então é uma questão sociológica. Né? Então ele coloca muito esse contexto histórico mais do que um contexto religioso. Tipo assim, todos os camponeses agora viraram heréticos. Não, né? Então não é bem assim. Então é essa questão aqui. Então ele vai mostrar essas questões das revoltas camponesas quanto os clérigos, quanto, né, essa questão da igreja, e vai voltar até, né, no Bernardo de Claraval. E aí ele vai falar o seguinte, olha, o que Francisco propunha? Não a perseguição aos camponeses, mas que a igreja soubesse o quê? Abrigar novamente, acolher novamente esses camponeses que estavam insatisfeitos. Né? Então, a igreja faria o quê? Um trabalho de caridade real, que é o trabalho de Cristo, né? De fazer a caridade, né? De cuidar dos pobres, fazer hospitais, né? Cuidar dos leprosos. Então, essa é a mudança pessoal do Francisco, né? Que é o filho de comerciantes, né? O pai dele mexia com tecidos. Inclusive, ele recebeu a visão, né? A voz de Jesus falando para reformar a igreja. Ele não só reformar aquela igreja onde ele estava, né? Uma paróquia lá, e ele foi lá e realmente, né, pegou lá os tecidos, né, tal do pai, deu uma confusão, que o pai foi falar com o bispo, né, e aí o Francisco falou, esse dinheiro aí é para construir a igreja, e ele foi lá, literalmente construir a igreja, né, botou a mão na massa, pegou tijolo, e não reformar só aquela igreja, mas a igreja, né, ou seja, a ideia do Francisco dar uma mensagem à igreja, mas a igreja entregou para ele uma ordem, né, então a ordem dos franciscanos, dos frates, né, ele teve uma ordem dos franciscanos, que tem até hoje, inclusive o Papa, né, ou seja, o atual Papa Bergoglio, né, o argentino, aderiu ao nome, vai explicar aqui, né, ou seja, ele também aceitou esse título de primeiro Francisco, tanto que o Francisco não tem Francisco primeiro, né, Francisco, justamente por isso, porque essa figura da caridade, né, do amor ao próximo, do desapego, né, interessante que a influência que o Francisco, né, junto com outros, né, igual a ideia de desapego, né, que tem em Buda, que tem no Cristo, e vai influenciar depois o Tolstói. A gente vai ver aqui a dica de leitura, né? O Tolstói, que era, né, um admirador do Francisco, e vai influenciar outras pessoas. Então, ou seja, o Francisco é essa figura do desapego, né, da questão da caridade, e o Francisco então vai influenciar até hoje, né? Então seria um nome assim divisor de águas na igreja, né? E conheço muitas pessoas que nem são católicos, mas têm uma admiração por Francisco de Assis, né? Então acho importante isso aí. Ou seja, o Francisco era contra atacar, né, esses grupos que realmente em alguns momentos eram heréticos mesmo, mas ele entendia a revolta do povo, que aderia a esses heréticos. Né? E essas revoltas camponesas vão existir durante toda a Idade Média. Né? Inclusive lá na época do Lutero vai ter revolta camponesa, porque não é só questão religiosa, é uma questão política, econômica mesmo, de questão de fome. Né? Aquelas várias pestes que tinham na Idade Média ali, né? No século XIV vai ter peste também. Então, ou seja, eram as questões sociais. E o Francisco estava atento a isso. Né? Então a questão da pobreza era assim, vamos trazer a caridade para o povo, vamos fazer hospitais. Né? Então a organização mesmo fazendo uma opção para os pobres, uma opção para os pobres que só veio ali, né, século XIX em diante, enquanto que a igreja, né, a gente viu acontecer lá com a questão de indulgências e tal, né, fazer a catedral, então, né, questões históricas que vão levar depois à reforma protestante no século XVI. Né? Então, e olha que nós estamos aqui no século XIII, né? Então, a dica aqui que vai contar a vida e obra e essa formação dos franciscanos a partir das fontes que ele tem, considerando que o Francisco escreveu pouco dele mesmo, né? De alta qualidade que ele escreveu, mas é reduzido em quantidade, isso que está falando aqui. Então, você tem que ouvir vários depoimentos, você tem que ouvir várias fontes e tentar montar uma biografia que não seja só religiosa, né, que existe vários, esse estilo de gênero textual, que é a biografia dos santos, mas ele pretende fazer um recorte mais histórico. Né? Aqui, pelo menos, esse que eu percebo, apesar que a leitura do Chesterton é mais assim, de elogio ao santo. Né? Tem esse estilo aí, esse gênero das biografias de santo. Né? Mas ele tem preocupação mais histórica. Né? Então, ou seja, lembrar que o Francisco, junto com o próprio Jesus, né, o Buda, a ideia do desapego, influenciaram o Tolstói, né, então a próxima dica de livro aqui,
que é do Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, né, Minha Religião. Depois eu vou falar mais desses livros. Que o Tolstói, ele é, não da Igreja Católica Romana, mas da Católica Ortodoxa Russa, né? E ele é cristão, né? Toda a vida foi cristão. E ele é um adepto, pregador do pacifismo. Então, ou seja, ele foi influenciado pelo Francisco, por Cristo, por Buda, e influenciou depois o Gandhi, Martin Luther King Jr., né? E até o Hermann Hesse, os hippies, né? Ou seja, a questão da paz e amor ao pacifismo. E aí, nesse livro, ele vai contar a vida dele, a conversão e por que ele aderiu ao pacifismo, à caridade, né? A opção pelos pobres, a opção pela simplicidade, deixar a nobreza, né? Trabalhar junto com os serviçais, inclusive doar também, né? Os seus bens, suas propriedades. Ele que sempre foi nobre, mas ao fim da vida resolveu tornar um andarilho, né? Então ele tornou um andarilho, só pelas estradas, pelo interior da Rússia, só que ele já estava debilitado, né? A idade. E sabe como é que é o clima na Rússia, né? Então ele ficou doente e nessas andanças de andarilho, que você vê umas fotos dele assim, né? Ele deixou tudo, né? Ele deixou tudo e ficou parecendo um mendigo, morreu praticamente como um morador de rua. Um homem que foi se reconhecido como um dos maiores escritores da Rússia, né? Um grande escritor mesmo, Ana Karenina, a morte de Ivan Ilitch, Guerra e Paz, né? Aquela epopeia fantástica. Mas ele fez a opção mesmo de, não, vou largar, desapegar completamente e levar uma vida franciscana, né? Ou seja, ele desapegar mesmo e morreu, né, na estrada, numa estação ferroviária, como indigente, né? Assim, então a família que foi lá procurar encontrou e já estava, né? Então, ou seja, é uma história assim, que tem um fim triste, mas você entende e ele explica aqui por que ele teve, né, essa conversão. Ou seja, ele continuou cristão, só que ele passa a criticar a instituição igreja, né? Que é uma diferença em relação ao Dostoiévski, que é outro escritor russo, que se converteu, né, à Igreja Ortodoxa, mas defendendo, né, a Igreja Ortodoxa, né? E aqui o Tolstói fala assim, não, na verdade a Igreja não está cumprindo o pacifismo, a caridade, né? O desapego, porque a Igreja está ligada às classes dominantes, né, à nobreza, e então mantém a desigualdade social, não ajuda os pobres, etc. Então, é toda uma crítica social que ele fala, tanto é que fala que ele é um anarquista cristão, né? É uns termos assim meio, né, anarquismo cristão é meio complicado, mas entende-se o que quer dizer isso, né? Ou seja, ele é um cristão, mas que não é ligado à instituição. Ou seja, ele acha que o cristianismo não é seguir cerimônias, ritos, né, sacramentos, mas agir em prol do próximo, né? Ou seja, o amor ao próximo, não resistir ao mal, né? Ser pacifista, né? Então, ou seja, esse é o ideal cristão para ele. Não a ideia de seguir uma religião que tem certa devoção, né? Que tem certas cerimônias, né? Então ele acha que isso aí não é exatamente o Cristo veio pregar. O Cristo veio pregar o amor ao próximo, né? Então a ideia dele, que é uma ideia, né, obviamente, da devoção ali, da pregação do Francisco de Assis, né? Então é interessante ver que esses personagens têm a ver, né? Contextos históricos diferentes, mas algumas coisas. Por exemplo, a revolta dos camponeses na Rússia é a mesma revolta lá da época do Francisco, né? Porque lembrar que o feudalismo na Rússia seguiu ao longo do século XIX, teve ali a libertação, né, o fim da escravidão no final do século XIX, mas continuou o problema, tanto que teve aquelas revoltas sociais ali em 1905, 1917, a Revolução Bolchevique, a União Soviética, por questões, né, de não resolver o problema de terra na Rússia, né? Ou seja, não resolveram o problema de terra, não fizeram a reforma agrária, né, e aí teve aquela estatização forçada, etc. Aí você vê como é que a história, né, e a sociologia é complicada. Mas se explica também pelo contexto religioso, tanto que o Tolstói, por criticar a igreja, foi excomungado, né, foi convidado a sair da igreja ortodoxa, né, ou seja, ele, um cristão que foi excomungado, né, então entenda-se, né. Depois nós vamos ler isso aqui, então comparado, obviamente, com outras biografias, igual a do Gandhi, né, o Gandhi e do Francisco, né, que são todos pacifistas, né, toda essa pregação. Importante conhecer biografias, então, para a série de biografias, vida e obra dos grandes homens, sim, né, essa figura de espiritualidade, santidade, Francisco, o Tolstói, o Gandhi, né, Martin Luther King Jr. Então vamos fazendo a listinha das biografias, ok? Então fica aí as dicas de leitura, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.